Eu tô desde 8 horas tentando fazer esse vídeo. Olha que horas são. Isso mesmo, eu tô há 2 horas tentando fazer esse vídeo. Ai, vamos nessa. Bom, olá se você estiver assistindo esse vídeo. E olá se você não estiver assistindo esse vídeo. Mesmo que você não esteja assistindo esse vídeo, olá pra você. O que eu tô dizendo? E esse vídeo aqui tá sendo gravado no Paint, então não espere uma qualidade enorme. Mas enfim, é isso. Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial, porque é o primeiro vídeo do meu canal, então eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Olha, rimou. Mas enfim, eu vou falar aqui sobre a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial começou em 1914. Porém, eu vou começar um pouquinho antes. Meio que no início do século XX, uma guerra podia estourar a qualquer momento. Isso porque a Áustria-Hungria, ela tava com uns probleminhas. Eu não chamaria de probleminhas porque eram realmente problemas dele. Os problemas eram pessoas que não queriam fazer parte do Império. Simplesmente isso. Qual o problema? É que era muita pessoa. Era quase toda a população. Quase. Mas isso não supera o fato de que ela odiava a Sérvia. Sério, eles se odiavam. Mas esse ódio não é nada comparado à Alemanha e à França. Meu Deus, esses aí eram Ronaldo e Romário e... não lembro. Eram uns caras lá que se odiavam. Neymar e Cavani. Pronto. Neymar e Cavani. Ou não, sei lá. Mas enfim. A guerra começou mesmo. A guerra tava presa a começar mesmo. O trem ficou doido mesmo. Quando meio que a Europa se dividiu em 2 times. Que era a Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. E o Tríplice Entente, formado por Reino Unido, França e Rússia. Então, basicamente, as maiores potências se dividiram. Meu Deus do céu. Então, a qualquer momento podia estourar uma guerra. E isso aconteceu quando o herdeiro do trono da Áustria-Hungria foi assassinado por um estudante que nasceu na Sérvia. Eles já se odiavam. Depois disso, então, meu Deus, a Áustria-Hungria, ela foi meio que... ao invés de declarar guerra diretamente, ela exigiu coisas da Sérvia. Que coisas? Eu não sei. Ela enviou uma carta com exigências. A Sérvia recusou e a Áustria-Hungria declarou guerra. E a Rússia declarou guerra à Áustria-Hungria porque ela era amiga da Sérvia. E a Alemanha declarou guerra à Rússia porque estava aliada à Áustria-Hungria. E também declarou guerra à França porque eles se odiavam e porque ela era aliada da Rússia. Enfim, só 2 países não estavam fazendo parte da guerra, que no caso era o Reino Unido e a Itália. O Reino Unido porque ele não queria, ele pensava, pô, vai morrer muita gente nessa guerra, cara. Vai morrer muita gente, então é melhor, acho que não vale a pena entrar não. E a Itália, que meio que o tratado que ela fez com a Alemanha e com a Áustria-Hungria era de defesa, então ela decidiu não fazer nada por enquanto. Então, a Áustria-Hungria tentou invadir a Sérvia, porém a Sérvia começou a aguentar. Mas o plano da Alemanha era o seguinte: invadir rapidamente a França, o que seria muito mais rápido se ela tivesse a ajuda da Itália, mas ela não tinha. E invadir os russos. Por quê? Porque o território russo é grande para dedéu. Você conhece a Rússia, né? Olha o tamanho daquilo. É muito grande. Então eles iam demorar para dedéu para mover as suas tropas até as fronteiras. Então a Alemanha decidiu cuidar da França primeiro
para depois cuidar da Rússia. Um plano até bom, se não fosse pelo fato de que as fronteiras entre a França e a Alemanha eram protegidas para dedéu. Porque é óbvio, né? Os dois se odiavam. Então a Alemanha teve a brilhante ideia de usar a Bélgica. Então a Alemanha decidiu que suas tropas passariam pela Bélgica para assim invadir a França. Porém a Bélgica não gostou nada da ideia, então a Alemanha teve que pensar numa coisa um pouco passiva, uma coisa que não gerasse outro conflito, né? Porque ele já estava em guerra com a França e com a Rússia, né? Não podia causar mais guerra, né? Não podia. Então eles pensaram bem e invadiram a Bélgica. Só isso. E eles pensavam que meio que, a Bélgica não é o país mais forte do mundo. Não vai dar em nada isso aí. Mas deu. O Reino Unido entrou na guerra por causa disso. Porque a Bélgica estava neutra. Então o Reino Unido declarou guerra. E o Reino Unido e a Alemanha começou a invadir a França. E o Reino Unido enviou um monte de tropas para a França. A França era o Reino Unido, basicamente. A França era o Reino Unido. Não tinha nada mais naquela lá. E houve também a trégua de Natal. Eu não sei se foi em 1914, mas eu acho que foi em 1914. Que meio que eles deram uma trégua pro Natal. Mas eu não sei em que ano foi. Talvez nem seja nessa época, mas enfim. Eles decidiram que batalhas de movimentos eram caras demais. Então eles fizeram a coisa mais lerda do mundo, que é batalhas de trincheiras. E pra você que não sabe, basicamente eles cavavam buracos e ficavam lá, atirando. E tinha uma pequena terra, e eles tentavam passar por aquela terra. E eram mortos. Então, como muitas pessoas morriam, eles mandavam mais, até conseguirem. E os territórios conquistados eram mínimos. E logo depois eles perdiam. Porém, não sei porque eu falei porém. Basicamente, a Sérvia estava meio que conseguindo barrar a Áustria-Hungria. Porém, a Bulgária decidiu entrar do lado dos impérios centrais. E a Sérvia não resiste. E meio que os russos, eles chegam e começam a invadir o leste da Alemanha. Então a Alemanha manda tropas para lá. A Alemanha e a Áustria-Hungria então conseguiram barrar a Rússia e foram. E meio que a guerra contra a França não estava dando em nada. Também houveram várias batalhas. E meio que eles afundam um navio dos Estados Unidos que estavam enviando suprimentos e tentam convencer o México a atacar os Estados Unidos. Isso não rola e os Estados Unidos, quando descobrem isso, declaram guerra na hora à Alemanha. E outra coisa que acontece é o Brasil entrar na guerra. E enquanto o navio brasileiro estava navegando de boas, eles detectam movimento e pensam que é um submarino alemão e atacam sem dó nem piedade. E depois eles percebem que eram tuninhas, que é tipo um golfinho. Pesquisa no Google que você vai descobrir o que é. Isso acabou com a imagem do Brasil. E até hoje, o maior rival do Brasil são as tuninhas. França e Alemanha, nada comparado ao Brasil e às tuninhas. Mas enfim, a Rússia, ela sai. Por que a Rússia sai? Porque rola a Revolução Russa e ela tem que sair da guerra. Que a Rússia deixa de ser o Império Russo e vira a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas, enfim, meio que os impérios centrais e aliados aos impérios centrais começam a cair, como, por exemplo, o Império Otomano e a Bulgária e o pior, a Áustria-Hungria. Então, infelizmente, a Alemanha é obrigada a se render.
ela vira uma república, é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que basicamente culpava ela por tudo da guerra. Ela tem que pagar débitos absurdos. Tão absurdos que ela só veio a pagar em 2010, terminar pagando em 2010. Tipo, o fim dessa guerra foi mais ou menos em 1919. E ela só pagou em 2010, tipo, quase 100 anos depois. Mas, enfim. Foi muita coisa mesmo. E culparam muito a Alemanha. Provavelmente a França fez isso. Então a Alemanha também se rendeu, né? E depois disso, o mapa ficou mais ou menos assim. Esse foi o fim. E então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu não falei de tudo, né? E desculpa, eu esqueci de falar que a Itália, ela extraiu os impérios centrais e meio que tentou atacar a Áustria-Hungria, só que não conseguiu. Ela basicamente não fez nada na guerra. Mas, enfim, o mapa ficou mais ou menos assim e esse é o fim do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever, porque meio que esse é o primeiro vídeo do canal. Então se inscreve aí, por favor. E deixa o like pro YouTube mandar esse vídeo pra mais pessoas. E provavelmente esse vídeo vai ter uma view só, mas não importa. Falou e tchau. Tchau. O vídeo já acabou, cara. O vídeo já acabou. O vídeo já acabou.